Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter a aula de funções trigonométricas. É uma das aulas do pré-cálculo, que é uma parceria entre o PET da Automação e o PET da Minas. Essa aula vai ser dada por dois professores, eu, Maria Paula, e pelo Rafael também. Eu sou o Rafael, eu sou da Engenharia de Automação Industrial, estou aí no 5º período. Bom, pessoal, então, primeiramente, para falar das funções trigonométricas, a gente precisa explicar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, nós temos que cada número real está associado a um ponto da circunferência. É importante saber aqui sobre esse círculo trigonométrico que a gente traça esse círculo com ele de raio 1. Ou seja, o ponto aqui está traçado em vermelho, a distância dele até o centro é 1, beleza? Não pode esquecer isso aí. E da mesma forma, se o raio aqui é 1, então do outro lado também, a distância entre o outro lado até o centro também vai ser 1. Ok, com isso, nós traçamos aqui o eixo dos senos. O eixo dos senos é nada mais que o nosso eixo y. E existe também o eixo dos cossenos, que é o nosso eixo x. Beleza? E agora, para a gente traçar o nosso círculo trigonométrico, nós precisamos traçar a reta tangente. Então, nós vamos traçar uma reta tangente a esse círculo trigonométrico. Essa reta tangente, obviamente, então, ela vai estar paralela à nossa reta dos senos. E também ela vai estar localizada aqui no ponto 0 do nosso gráfico, ou seja, do nosso círculo. O ponto do 0 graus e 0 rádio. É importante notar que cada um dos pontos, cada um das angulações que a gente vai ter aqui, a gente vai conseguir definir qual é o seno e qual é o cosseno dela através de suas retas. Por exemplo, se a gente pegar aqui a reta dos senos e na reta dos senos nós colocarmos que qual é o seno de 90 graus, é só nós observarmos que a distância entre o 0 e 90 graus é 1. E desta forma, o seno de 90 é 1. Da mesma forma, nós podemos fazer com um cosseno, por exemplo, o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 é a distância entre o ponto 0 até 180 graus. Desta forma, nós sabemos que a distância entre o 0 até os 180 graus é menos 1. Por isso, cosseno de 180 graus é menos 1. É muito importante notar que aqui a gente não trabalha só com graus, a gente trabalha também principalmente com os radianos. Desta forma, nós precisamos entender que no círculo trigonométrico de raio 1, quando você dá meia volta no círculo trigonométrico, vou fazer uma volta aqui para vocês verem. Ó. Quando você dá meia volta, você chega em π radianos. E quando você dá uma volta completa, você chega a 2π radianos. Ou também vai estar retornando aos 0 graus. Isso é muito importante para vocês. Um círculo trigonométrico de raio 1, ele tem o nosso perímetro aqui de 2π radianos. Então, vamos para o próximo slide. Vou falar agora das funções periódicas. As funções periódicas elas são funções que possuem um comportamento periódico, ou seja, elas ocorrem em determinados intervalos de tempo. O período ele é o menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de um determinado fenômeno. É periódica se existir um número real positivo p, tal que f de x é igual a f de x mais p para todo x existente em A. O menor valor positivo de p é chamado de período, que é representado por essa letra f. Note que as funções trigonométricas elas são exemplos de funções periódicas, visto que apresentam certos fenômenos periódicos. Alguns exemplos de fenômenos periódicos são o dia, no caso o movimento do Sol, as fases da Lua, movimentos de translação e rotação, entre outros. Agora, na função seno.
A função seno ela é uma função periódica e seu período é 2π. Lembrando que 2π é 360 graus. E ela é expressa por função f de x é igual a seno de x. No círculo trigonométrico, o sinal da função seno é positivo quando x pertence ao primeiro e segundo quadrante. No primeiro e quarto quadrante, o sinal é negativo. Além disso, no primeiro e quarto quadrantes, a função é crescente, já no segundo e terceiro quadrantes, a função é decrescente. Agora, a gente vai mostrar isso na prática para vocês. Aqui, nós temos o primeiro quadrante. A gente pode perceber que conforme o ângulo vai aumentando, ela está crescendo e está positiva. Quando a gente vai para o segundo quadrante, ela continua positiva, mas agora ela está decrescendo. Ela está se aproximando de zero. No terceiro quadrante, ela começa a ser negativa e decrescente também. No quarto quadrante, ela continua negativa, mas agora ela está crescendo e se aproximando de zero novamente. Ainda sobre a função seno, a gente tem que o domínio e o contradomínio são iguais a R, ou seja, ela está definida para todos os valores reais. O domínio de seno é igual a R. Já o conjunto imagem da função seno, ele corresponde ao intervalo real de menos 1 a 1. Menos 1 seno de x1. Em relação à simetria, a função seno é uma função ímpar, porque seno de menos x é igual a menos seno de x. Aqui no gráfico, a gente pode ver que a partir do ponto zero, ela se torna espelhada. O gráfico da função f de x igual a seno de x é uma curva chamada de senoide. E essa senoide ela é espelhada tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Para a gente conseguir traçar o gráfico, a gente vai precisar de valores pré-determinados. Aqui no nosso círculo trigonométrico de raio 1, é possível mostrar isso. Quando a gente está no 0 graus ou 0 radianos, a gente pode perceber que o nosso seno também tem valor zero. Quando a gente vai crescendo, o valor de seno vai crescendo junto, até chegar no ângulo de 90 graus e atingir o seu valor máximo, que é 1. Quando a gente entra para o segundo quadrante, a gente vê o seno diminuindo, até chegar no valor do ângulo π, que é 180 graus, e atingir novamente seno igual a zero. Entrando no terceiro quadrante, a gente percebe o valor de seno caindo ainda mais. Quando ele está decaindo mais, ele atinge o valor de 3π sobre 2. E chegando lá, ele vai no seu valor mínimo, que é de menos 1. Quando ele vai para o quarto quadrante, ele volta a crescer até atingir o valor zero de novo, que é no 2π, que é o 360 graus. A função cosseno ela é uma função periódica e seu período é 2π, que é 360. Ela é expressa por função de f de x igual a cosseno de x. No círculo trigonométrico, o sinal da função cosseno é positivo quando x pertence ao primeiro e quarto quadrante. Já no segundo e terceiro quadrantes, o sinal é negativo. Além disso, no primeiro e segundo quadrantes, a função é decrescente. Já no terceiro e quarto quadrante, a função é crescente. Quando a gente está no primeiro quadrante, a nossa função ela é positiva. Conforme o ângulo vai aumentando, você percebe ela decrescente. No segundo quadrante, a nossa função se torna negativa e continua decrescente. No terceiro quadrante, a gente tem que ela continua negativa, porém agora ela está crescendo e se aproximando de zero. No quarto quadrante, ela volta a se tornar positiva e agora ela é crescente. Ainda sobre a função cosseno, a gente tem que o domínio contra domínio da função eles são iguais a R. Ou seja, também estão definidos para todos os valores reais. Domínio do cosseno é igual a R. Já o conjunto imagem da função cosseno, ele corresponde ao intervalo real de menos 1 a 1. Menos 1 cosseno de x, 1.
Em relação à simetria, a função cosseno é uma função par. Por quê? Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. A função par ela é definida quando no gráfico se espelha a partir do eixo y. Aqui a gente tem que o gráfico da função cosseno, f de x igual a cosseno de x, é uma curva chamada de cossenoide, que está representada em vermelho aqui nesse gráfico. E é exatamente essa curva que se espelha no eixo y. Ainda sobre o cosseno, a gente tem que, para poder montar o gráfico, a gente vai precisar de valores pré-definidos e vamos falar um pouco desses ângulos. No ângulo 0 rad, a gente tem que o valor de cosseno é igual a 1. E conforme você vai passando do primeiro até se aproximar em 90 graus, você percebe que o valor do cosseno vai caindo e se aproximando de zero. Quando você entra no segundo quadrante, se aproximando do ângulo 180 graus, você percebe que o cosseno, o valor do cosseno continua caindo e se tornando agora mais negativo, se aproximando de menos 1. Quando você entra no terceiro quadrante, o valor do cosseno ele volta a se aproximar de zero. E no quarto quadrante, quando você completa o ângulo de 360 graus, você percebe que ele volta a se aproximar do valor positivo, que é 1. Lembrando que essas situações acontecem nos principais pontos, que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a função tangente. A função tangente é uma função periódica e seu período é π, diferentemente da função seno e da função cosseno, cuja qual o período é 2π. Então, a função tangente ela é expressa por f de x é igual a tangente de x. No ciclo trigonométrico, o sinal da função tangente é positivo quando o x pertence ao primeiro e terceiro quadrante. Já no segundo e quarto quadrante, o sinal é negativo. Daqui a pouco a gente vai ver isso exemplificado no gráfico. Além disso, a função f definida por f de x igual a tangente de x é sempre crescente. Isso é muito importante saber também, em todos os quadrantes do círculo trigonométrico. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho do nosso exemplo. Aqui, a gente tem a representação da tangente. A tangente está representada por essa reta aqui no eixo em roxo. Podemos entender bem, como a gente falou lá no início, que o valor da tangente se dá de acordo com o tamanho da reta tangente, ou seja, a distância desse ponto zero aqui. Quando a gente tem a tangente igual a 0 graus ou 0 rad, a gente pode perceber que o valor final da tangente também vai ser igual a zero. E quando eu me aproximo aqui dentro do primeiro quadrante até os 90 graus, ou π sobre 2, esse valor ele vai crescendo, mas existe uma diferença. Quando eu chego aqui no 90 graus, esse valor já desaparece. É por isso que não existe tangente de 90 graus. Depois disso, ela vai retornar aqui para a gente lá embaixo da nossa reta. E quando ela retorna espelhada lá embaixo da nossa reta, a gente começa a perceber que o valor está novamente crescendo, até chegar em zero, que representa que é a tangente do nosso π radianos, ou a tangente do nosso 180 graus. Depois, novamente, ela vai continuar crescendo, quando eu chego aqui no terceiro quadrante, até eu chegar no 3π sobre 2, que é 270 graus. E esse valor também não se existe tangente para ele, porque aqui não tem como eu espelhar esse ponto na nossa reta roxa. Aqui no quarto quadrante, a gente vai retornar novamente para o nosso gráfico. E a gente pode perceber que, novamente, o valor da tangente está crescendo até eu chegar em 360 graus e 2π. Dessa forma, eu percebo que a função tangente ela é sempre crescente. O domínio da função tangente ele já é um pouco diferente da função seno e da função cosseno, porque ele existe dentro dele uma pequena exceção, muito importante. O domínio da função tangente é igual a x pertence aos números reais
se x for diferente de π sobre 2 mais kπ, sendo k pertencente aos números inteiros. Números inteiros, para quem não lembra, é o 0, 1, 2, são todos esses números inteiros, não se cabe dentro deles o meio, 0,35, etc. Então, vamos para a nossa função. O x tem que ser diferente de π sobre 2. Por que o x precisa ser diferente de π sobre 2? Nós entendemos isso quando a gente pega lá a definição de tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu pegar aqui, quando o nosso cateto oposto for 90 graus ali, quando a gente estiver traçando no ponto dos 90 graus, o nosso cateto oposto vai se dar pelo valor de 1, pois seno de 90 graus é igual a 1. Mas quando tiver 90 graus, o meu cateto adjacente, que é o cosseno, ele vai dar igual a 0. Então, aqui a gente vai ter uma divisão de um valor pelo número 0. E esse tipo de divisão não pertence aos números reais. Desta forma, a gente especifica o porquê que π sobre 2 ou 90 graus não pertence aos números reais. Agora eu penso novamente. Quando eu tiver que retornar para o nosso gráfico, aqui, por exemplo, vai ser quando ela dá 90 graus. Eu vou retornar para o meu gráfico. Mas vai chegar em um determinado momento que isso acontece novamente. E a gente pode perceber que isso acontece novamente de uma forma periódica, quando eu adiciono novamente π, ou seja, o valor que eu tenho, que é o 90 graus, ou π sobre 2, mais π, e isso vai ocorrer novamente. Ali ficaria 3π sobre 2, e quando eu tenho 3π sobre 2, ou 270 graus, a minha tangente também vai ser igual a zero, porque, novamente, eu vou ter um número irreal. E isso vai ocorrer novamente diversas vezes, toda vez que eu multiplicar um cofator, que eu chamo de k, por π mais π sobre 2. Então, por isso, eu adiciono esse cofator. Se esse cofator fosse 2, daria a mesma coisa. Novamente, a minha tangente seria nula, não pertencente aos números reais. Se fosse 3, novamente não pertenceria. E dessa forma, eu tenho que toda vez que o meu x pertence aos números reais, toda vez que o meu x for diferente de π sobre 2, mais kπ, sendo esse k, esse cofator, pertencente aos números inteiros. Assim, não definimos tangente de x se x for igual a π sobre 2 mais kπ, sendo k pertencente aos números inteiros. Já o conjunto da imagem da função tangente corresponde a R, ou seja, o conjunto dos números reais, porque a imagem da função tangente ela sempre vai ser um número real. Em relação à simetria, a função tangente ela também é uma função ímpar, porque quando eu coloco tangente de menos x, vai ser sempre igual a menos tangente de x. Isso prova que a nossa função ela é espelhada a partir do ponto zero do nosso gráfico. O gráfico da função tangente f de x é igual a tangente de x é uma curva chamada tangentoide. Bom, agora a gente vai entender o porquê que o gráfico da função tangente ele se torna esse gráfico aqui de baixo. Bom, quando eu tenho o valor 0 graus ou 0 rad, a gente vai ver que o tamanho da distância entre o ponto final e o ponto zero desse gráfico aqui, na linha roxa, ele vai se dar 0. Então, por isso que a gente coloca o 0 aqui. À medida que eu vou crescendo esse valor, esse ângulo, e ele vai se tornando mais perto de 90 graus, eu observo que o meu valor da tangente ele vai crescendo, porque a distância entre 0 e a tangente fica maior. Até eu chegar nos 90 graus, nós já aprendemos que não se pode calcular dentro dos números reais. Agora, eu venho aqui
para o segundo quadrante, em que eu retorno, e novamente ele espelhado vai estar lá embaixo da nossa reta, e ele vai ter os valores sendo crescentes também, pois a nossa distância ela vai se tornando cada vez mais próxima do zero. Ou seja, quanto menos negativo eu fico, eu estou me tornando mais positivo, crescendo, então. Até eu chegar aqui no π, que é o 180 graus. Quando eu chego em 180 graus, eu tenho que a tangente de 180 graus é igual a zero novamente. Então, eu cresço de novo esse valor no terceiro quadrante, até chegar aos 270 graus, ou 3π sobre 2. Esse valor a gente já aprendeu também que não se dá para se calcular. Agora, quando eu cresço novamente esse valor, esse ângulo, e vou chegando até o 2π, eu observo que a minha reta, novamente, ela fica espelhada aqui na parte de baixo da reta das tangentes, e ela começa a se aproximar de zero novamente. E isso acontece quando eu chego em 2π, ou 360 graus. Dessa forma, eu posso traçar o gráfico da função tangente. Aqui, nós temos o primeiro exercício de hoje. O exercício de hoje descreve assim: o menor valor não negativo côngruo ao arco de 21π sobre 5 rad é igual a... Aí a gente vai determinar esse valor. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é interpretar o que está escrito aqui. Então, lá está pedindo o menor valor não negativo côngruo ao arco de 21π sobre 5. Isso em radianos. O menor valor não negativo côngruo. Arcos côngruos são aqueles que possuem o mesmo valor a partir da referência. Como que eu posso entender isso? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo de senos, cossenos e tangentes. Vamos pegar pelo seno. Quando eu coloco lá um ângulo de 180 graus ou π radianos, eu vou ter o meu resultado de senos igual a zero. A minha imagem é igual a zero. Se eu der uma volta completa a partir desse ângulo, eu vou retornar para esse ângulo. E o meu seno novamente vai ser zero. Se eu der mais uma volta, eu retorno para aquele mesmo ponto e o meu ângulo novamente vai ser zero. Ou seja, é o mesmo valor, o mesmo arco. Então eu vou lá e eu retiro esses ângulos côngruos, esses valores que vão se dar iguais. Então vamos, com isso, eu tenho que o meu valor é 21π sobre 5. Agora eu penso o seguinte: o que é uma volta completa? Uma volta completa é 360 graus. 360 graus é igual a 2π radianos. Então, quando eu volto aqui para o meu exercício e eu pego 21π sobre 5 e eu divido esse valor por 2π radianos, eu tenho a seguinte divisão. Eu consigo, de cabeça aqui, eu vejo que eu posso retirar 20π desse valor. E assim eu dei 10 voltas completas. Agora, me sobrou 1π sobre 5. Então, o resultado é o π sobre 5. O restante, ou seja, o que sobrou, é a minha resposta. Ou seja, é o valor, o menor valor não negativo côngruo ao arco que eles deram aqui no início. Então, a nossa resposta é π sobre 5 radianos. Alternativa A. Então, gente, essa foi a aula de funções trigonométricas. Muito obrigada pela atenção de todos e eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês.